Vem cá, pastor Júlio. Vocês podem ficar, não sei como é que vai ser ainda, né? Ele que libera ou não libera, né? Pastor Júlio, esposo da Lorena, casal maravilhoso, de Belzonte, né? Mineirinho, é um homem de Deus, inspirador, né? E graças a Deus pela sua vida, viu? Sua disposição está aqui nos servindo. Ele esteve no retiro de jovens. O pessoal que estava no retiro aí, esteve lá ministrando esse final de semana, e nós não iríamos perder a oportunidade de receber da parte de Deus através da vida desse homem de Deus, né? Pastor Júlio, ele é pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. É um dos pastores auxiliares de pastor Marcelo. E eu tenho certeza que nós todos seremos ricamente acrescentados através da vida dele nessa noite. Pastor Júlio, fique à vontade. Sua família, viu? Boa noite, queridos. É um prazer e um grande privilégio estar aqui com vocês e matar a saudade, né? Queria que você se assentasse. Irmãos, o pastor Silvio falando sobre a justificação. Eu quero trazer uma mensagem a respeito disso. Uma consciência da justificação, uma consciência daquilo que Jesus fez por nós. Uma consciência daquele que nos creditou toda a justiça e que nós temos acesso a essa justiça por meio da fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? A justiça de Deus. Jesus se tornou pecado não porque ele pecou. Jesus se tornou pecado porque ele assumiu a minha e a sua condição. E todo o pecado da humanidade foi imputado à pessoa de Jesus, e toda a justiça de Cristo foi creditado a você. E essa consciência de justificação não tem outra forma de não corresponder por meio da gratidão e da alegria. Como corresponder a essa justificação, a essa graça maravilhosa, a essa tão grande salvação, se não por meio da gratidão e da alegria? Estar aqui hoje à noite não é um peso congregar, são corações dispostos de uma forma voluntária, em agradecimento a Jesus, por esse amor que foi derramado em nossos corações. E falar sobre a justificação me empolga. Falar sobre a justificação é ter essa consciência desse fervor espiritual, entender que nada pode nos parar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é interessante que a carta aos Romanos, ela fala muito a respeito disso. É uma carta doutrinária e a centralidade dela é a justificação. E nós veremos várias vezes Paulo usando o termo justiça de Deus. E é interessante que quando começamos a estudar a respeito disso, entendemos que Martim Lutero, um grande reformador, em 1517, ele lia a expressão justiça de Deus e ele não conseguia compreender. Porque no entendimento dele, ele entendia que Deus, sendo justo, agindo na sua justiça, ele punia o injusto. Então, para Martim Lutero, Deus era mais um temível juiz do que um salvador misericordioso. Mas um dia, irmãos, a revelação caiu no coração desse homem, e ele entendeu que o termo justiça de Deus era um Deus que agia em justiça, mas não puniu os injustos. Ele puniu o justo Jesus, para que os injustos se tornassem justos. Ai, irmãos, nossa, isso aí não faz seu coração pegar fogo, não. Isso nos deixa apaixonados por Jesus. Isso nos deixa falar assim: meu Deus, que amor é esse? Graça incalculável. E essa revelação caiu no coração dele, e ele começou a compreender esse termo, porque todo o pecado da humanidade foi imputado em Cristo Jesus. Se hoje você tem uma posição de curado, é porque Jesus se tornou enfermo. Se você hoje tem uma posição de ser próspero, é porque um se tornou miséria.
Se hoje você tem uma posição de se tornar abençoado, é porque um se tornou maldito. Se hoje você tem a condição de ser uma nova criação, é porque um se tornou velha criação. E nessa noite eu quero exaltar a esse nome que é digno de toda honra e de toda glória, que é merecedor. E essa justiça, irmãos, não é por meio da nossa obediência, não é por meio do que nós fazemos, porque o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Jesus fez. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3. Verso 21. Irmãos, gostei muito dessa cidade, já estou quase virando um gaúcho. Pastor, já estou chamando os meninos de gurizada. Deram chimarrão até mandar parar. Já acostumei com frio, aleluia. E estou falando bah. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Bah, irmãos, Romanos capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, no verso 23, Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você pegar a carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, até o final do capítulo 3 ali, você vai perceber Paulo construindo um raciocínio, mostrando que toda a humanidade estava debaixo do pecado, estava carecida da glória de Deus. E o que a lei não podia fazer, Jesus fez, porque a lei não tinha o poder de justificar o homem. A lei tinha o poder de apontar o quão o homem precisava de um Salvador. Existem algumas pessoas que permanecem ainda carecidos da glória de Deus. Eles pararam no versículo 23, mas aqui é uma carta, e há uma continuidade. E o verso 24, Paulo vai trazer um ensinamento dizendo que como houve a solução para que não ficássemos mais carecidos da glória de Deus, para que não ficássemos sem a justificação. Verso 24 diz o seguinte: sendo justificados como, irmãos? Lá em Belo Horizonte é 0800, irmãos. Não teve preço de oração para você ser justificado. Eu vou orar para ser justo, eu vou orar para ser santo. Não, nós fomos santificados, por isso eu oro. Olha como a equação muda. O preço da justificação não está fundamentado na sua obediência. O preço da justificação está fundamentado na obediência de Cristo. E como que eu vou corresponder a isso? Tendo a fé na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, o que é mais pesado na caminhada cristã é você querer tornar algo que você já é. Gente que ora, vou orar para minha benção. Não, irmão, você já é uma benção, como diz os mineiros. Por isso você ora. Muda todo o sentido de relacionamento com o Senhor. Fomos justificados gratuitamente. E de qual forma? Por sua graça. Irmãos, o que é graça? Favor imerecido, uma livre iniciativa de Deus. Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, irmãos, não somos salvos pelo que nós fazemos, somos salvos porque Cristo fez. Somos salvos por essa obra redentora. É ter fé na obra redentora de Jesus Cristo. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Se você
luta pela sua salvação. É interessante que a carta aos Gálatas, Paulo é bastante incisivo com relação a isso, porque a região da Galácia estava se decaindo da graça. O que era isso? Alguns mestres judaizantes foram lá e com ensinamentos errados, aonde que judeus que haviam convertido ao cristianismo, mas estava agregando e observando a lei, dizendo o seguinte: ó, vocês precisam observar a lei de Moisés para serem salvos. Ou seja, eles estavam agregando algo à graça, e quando eles estavam fazendo isso, eles estavam anulando o sacrifício de Jesus Cristo. E você pode ver que Paulo é bem incisivo, dizendo o seguinte: como é que vocês podem decair tão rápido a respeito disso? Irmãos, não há nada que venhamos fazer que compre essa tão grande salvação. Não há nada que você faça. É o sacrifício de Jesus Cristo. Aqui em Caxias do Sul não tem isso. Mas em Belo Horizonte uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou para o céu. Eu falei: aleluia, não, que beleza, vamos encontrar lá. Eu sou uma pessoa boa, sou um bom filho, sou um bom marido. Aí eu esperei ele falar a lista de qualidades. Falei assim: irmão, pena que não é isso que te leva para o céu. O que te leva para o céu é crer em Jesus. Porque, irmãos, se eu falo que são as minhas qualidades ou o meu comportamento que me leva para o céu, eu estou dizendo que o que me salva é a minha virtude, não Jesus. Juninho, você está dizendo que o comportamento não é fundamental? Sim. Vou dizer para você: somos salvos pela graça, não por obras, mas as nossas obras revelam se somos salvos ou não. É isso que nós precisamos entender. E essa graça, não há nada que nós venhamos fazer que venha a ser suficiente. Tudo que venhamos fazer é insuficiente diante desse amor que foi derramado. E como que nós devemos corresponder? Vivendo uma vida obediente àquele que pagou todo o preço de um sacrifício por nós. Aí Paulo dizendo o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em. Irmãos, quando Martim Lutero entendeu que Deus, na sua justiça, Ele puniu não o injusto, mas o justo Jesus, e Deus foi o justo e o justificador. E agora, como que nós temos crédito e acesso a essa justiça? Tendo fé nessa obra redentora. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. No capítulo 4, irmãos, Paulo vai falar que a justiça agora é por meio da fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele pega um personagem importante na cultura dos judeus e mostra que Abraão no Antigo Testamento foi justificado por meio da fé, e isso foi creditado e imputado como justo. No capítulo 5, no verso 5, diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E ele diz, por que a esperança não confunde? Porque esse amor de Deus foi derramado. Verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos o que, irmãos? Morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda o que, irmãos? Ai, irmãos, meu Deus, o que Paulo está dizendo? Ele fala assim, gente, se Deus provou o amor quando ainda não merecíamos, mas agora justificados. Ele vai falar logo, mas agora justificados. Jesus fez tudo o que nós precisávamos e o que menos merecíamos, irmãos. E isso é a prova do amor de Deus. Essa foi a forma dele nos justificar, de acreditar essa justiça. Aí no verso 8 ele diz o seguinte, 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, Paulo diz o seguinte, ora, tudo provém de Deus, que reconciliou o mundo com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Paulo está mostrando a certeza e a prova do amor de Deus, sendo Deus bom, e o seu amor derramado quando ainda não merecíamos, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos carecidos da glória de Deus, logo muito mais agora, justificados por meio de Jesus Cristo. A partir do verso 12, irmãos, ele vai fazer um contraste entre Adão e Cristo, mostrando o erro de Adão e a consequência do erro de Adão, tornando todos pecadores. Mas ele mostra um contraste maravilhoso, mostrando a obediência de Cristo, e por meio dessa obediência, muitos se tornaram justos, e mostrando que essa obediência é o que Cristo fez por nós, o acerto e a obediência de Cristo, apaga, ou o erro de Adão se torna insignificante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ai meu Deus do céu, verso 12, não, vamos para o verso 17 para a gente ganhar tempo, irmãos. Verso 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Irmãos, o dom da justiça foi um presente dado a você, não foi conquistado por você, foi conquistado por Cristo. O falso evangelho nos faz orgulhar daquilo que nós fazemos, mas o verdadeiro evangelho nos faz orgulhar daquilo que Cristo fez por nós. Verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a vivificação que dá vida. Pastor Silvio falou, Romanos capítulo 8, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Porque até então todos estavam carecidos da glória, havia um sentenciamento para a humanidade e era a morte, e esse sentenciamento de morte foi imputado na pessoa de Jesus Cristo, para te dar, para te presentear com a justificação, a justiça. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o que, irmãos? Assim também por meio da obediência de um só, muitos, olha o seu status aí mudando, irmãos, pela desobediência de um, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de Cristo, muitos se tornaram justos. Não pelos nossos atos, mas pelos atos de Cristo Jesus. E por meio da fé dessa obra redentora, é creditado a justiça, não pelo que nós fizemos, não pelo que nós somos, mas pelo que Cristo fez.
e nos tornou. Verso 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, meu Deus do céu, irmão, sabe o que eu gosto da Bíblia? Que ela é exagerada. Se falasse de graça já era o suficiente para mim, mas Paulo encontrou um adjetivo, porque talvez ele fale assim: meu Deus, que negócio que é esse? Que amor é esse? Que graça incalculável, que amor ousado, intrépido, infinito, sei lá, não tem adjetivo suficiente. E ele colocou: superabundou a graça. Pedro coloca que o amor que encobre multidões de pecados, o que a lei não poderia fazer, Cristo fez por nós. E a consciência dessa dívida paga, a consciência dessa justificação, é que nos faz ser a semelhança de Cristo. É entender que o que nós somos hoje, a realidade que nós somos, a posição a qual nós estamos, é pelo um aspecto legal, é pela obediência de um homem justo, íntegro, sem pecado. E se você tem direito à vida eterna, é porque um venceu a morte. E a consciência disso não pode nos deixar viver de qualquer forma. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Ai, irmãos, ai meu Deus. Eu falei no acampamento, João capítulo 8. Todos vocês conhecem essa história da mulher adúltera, a mulher que é pega em flagrante adultério, é jogada lá no meio e diz assim: Jesus, ó, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda apedrejar. O que o Senhor nos disse? Mas a lei, irmãos, em Levítico capítulo 20, nos mostra que teria que ser apedrejado tanto a mulher quanto o homem. E ali está a sua mulher. Era uma pegadinha para Jesus. Jesus se inclina e começa a arriscar sei lá o que. E eles vão e continuam insistindo na pergunta. Aí Jesus levanta: ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, agora eu te pergunto: quem que era o único que não tinha pecado? Quem que era o único que estava habilitado a tacar uma pedra e rachar a cabeça da mulher? Quem que era, irmãos? Jesus. Jesus era o único que não tinha pecado. Ele era o único que poderia condená-la. E aí começa a sair todo aquele povo. E aí Jesus olha para a mulher: cadê aqueles que te condenam? Jesus, foram todos embora. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ai, irmãos, ali é uma grande demonstração dessa superabundante graça. Porque Jesus estava falando o seguinte: o seu adultério, daqui um pouquinho eu vou levar naquela cruz do Calvário. O seu pecado vai ser imputado na minha carne, e eu vou te acreditar, eu vou te tornar a justiça de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Era isso que Jesus iria carregar. Por isso que nós temos que ter esse entendimento da justificação, irmãos. Porque a justificação nada mais, nada menos que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. São as boas novas. O que é a boa nova, Julinho? Jesus, aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o que eu acabei de citar é relacionado a respeito do ministério da reconciliação. Ou seja, essa é a mensagem para aqueles que estão agora juntamente com Jesus. Amém, irmãos? Verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, os judeus ficaram tão atônitos, sei lá, tão confusos. E nós podemos perceber isso no capítulo 6, verso 1,
que eles vão perguntar para Paulo assim: como é que é esse negócio de graça? A gente vai ficar pecando muito assim para a graça ser superabundante? Como assim? Porque, irmãos, a graça nunca será a permissão para você fazer o que é errado. A graça é a capacitação para você fazer o que é certo. Se você utiliza da graça para fazer o que é conveniente à sua carne, você não sabe o que é a graça. Aí ele diz o seguinte, verso 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí Paulo, assim, de modo nenhum, assustado, ponto de exclamação, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Amém, irmãos? A graça nunca será a permissão para você fazer o que é errado. Pelo contrário, a graça é a capacitação que vem do céu para você reinar em vida, para você ser próspero, abençoado, aquilo tudo que Jesus conquistou, para que nós venhamos ter uma vida no Espírito, para que nós venhamos ser transformados à imagem e semelhança dele dia após dia. E essa consciência da justificação nos leva a esse lugar de fervor, de constância, de firmeza, de olhar todos os dias e eu preciso ser mais parecido com Jesus. Essa dívida de gratidão e dizer: meu Deus, não há nada que eu faço que possa corresponder tamanha graça, tamanho amor de Deus pela minha vida. A única forma de corresponder isso é obedecer, é viver uma vida por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 31. Irmãos, Paulo aqui vai falar sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Ele diz no verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Paulo está dizendo assim, meu Deus, Deus está do nosso lado, Deus é a nossa solução, Deus não é o nosso problema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o verso 31, ele vai mostrar por que Deus é por nós. Ele diz o seguinte, verso 32, desculpa: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem foi Deus quem justificou, irmãos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque essa justiça foi creditada a nós por meio de Jesus Cristo, e não há nada que possa nos condenar. Verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Irmão, por que nós somos mais que vencedores? Porque nós nos tornamos justiça por a obediência de um justo. Nós vencemos não precisando de lutar. Você tem acesso à justiça e não precisou morrer numa cruz, porque um justo fez isso por você. Isso te torna mais que vencedor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele começa o capítulo 8, verso 1, dizendo o seguinte: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E finaliza dizendo o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, isso é ser justificado, isso é ter uma consciência de justificação, é entender aquilo que Cristo fez por você, e tudo que hoje nós temos acesso é pela obediência de um homem, e essa obediência nos tornou a justiça, nos presenteou com a justiça, nos dá o direito de viver uma vida reinando. Ah, Juninho, mas sabe, eu não estou tão perfeito o suficiente. Quantas vezes nós convidamos as pessoas: ei, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí as pessoas pensam assim: eu preciso de consertar tanta coisa na minha vida, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso melhorar aquilo outro. Mas deixa eu te falar, irmãos, como que nós vamos melhorar sem o autor da nossa vida que traz essa melhoria? Porque quando eu tenho esse pensamento, eu estou dizendo o seguinte: é o meu comportamento que vai me levar à salvação. Porque, irmãos, nós não somos perfeitos, estamos caminhando com essa perfeição. Por quê? Porque nós temos Jesus, que é o perfeito, e que vai nos aperfeiçoando, e vai nos transformando de glória em glória, à sua imagem e semelhança. E algumas pessoas ficam com medo de dizer: Jesus, seja o Senhor, seja o Salvador da minha vida. Jesus não está dizendo para que você seja o perfeito, mas Ele quer que você creia nele, que na companhia da perfeição nós vamos nos tornando perfeitos. Porque quando eu tenho esse receio, irmãos, eu não creio de uma forma integral sobre a obra de Jesus Cristo. Mas quando eu dou um passo e digo o seguinte: Senhor, eu creio na sua obra, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, eu creio que hoje o Senhor pode fazer morada em mim. Eu sei de todas as minhas falhas, eu sei de todas as minhas imperfeições, e ter a consciência da imperfeição, irmãos, é caminhar para a perfeição, é dizer o seguinte: Jesus, entra na minha vida. Eu sei que muitas coisas eu preciso melhorar, mas sem o Senhor eu não consigo. Quando eu digo assim, irmãos, eu creio e digo que Jesus é o Salvador, Ele é o Senhor. Quem sabe você está aqui nessa noite, e por muitas vezes você não tomou essa iniciativa, dizendo o seguinte: não, amanhã na segunda-feira eu já tenho que ser igual o pastor Silvio. Não é assim, irmãos, é um processo. E muitas vezes o inimigo da nossa alma nos paralisa. Você não está perfeito o suficiente, você não está o santo o suficiente. Mas talvez essa noite seja o dia de você falar assim: eu creio, e entender que por meio dessa fé, por meio desse ato, por meio dessa confissão, você vai ser santificado pelo sangue de Jesus, não pelo que você faz, mas pelo que Ele fez. Eu queria fazer esse convite. Se você entrou aqui nessa noite e não fez Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje a palavra veio de encontro ao seu coração, e o Espírito Santo está convencendo você aí nesse momento aí, eu queria que você levantasse a sua mão, ainda com a consciência de todos os erros. Sabe por quê, irmãos? O que nos faz sentar à mesa da comunhão, o que nos faz ter a comunhão com Cristo, não são os nossos acertos e nem os nossos erros, é a fé na obra redentora de Jesus Cristo. Se você está aqui e deseja fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo essa obra maravilhosa que foi realizada por amor a você, eu queria orar por você. Levanta sua mão, eu queria orar por você. Se você está aqui e deseja entregar Jesus
Entregar Jesus não, entregar sua vida, né? Entregar sua vida a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Todo mundo salvo? Aleluia. Você, faz favor, quero te dar um abraço. Vem cá. Aleluia. Se tiver mais alguém, pode vir. Rafael, seja bem-vindo à sua casa. Eu queria fazer uma oração. Rafa, olha pra mim aqui, cara. É o seguinte, tem uma coisa que é muito bom quando a gente aceita e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Nossa, é alto, cara, vem cá. Nós ganhamos uma família, entendeu? E é uma família assim, uma família muito engraçada, muito unida. Eu quero te apresentar essa família. Vira aí pra trás aí, ó. Essa é a sua família. Uhul! Seja bem-vindo, Rafa. Oh, meu Deus. Gente, não, vamos fazer mais festa. Tem mais duas, vamos fazer mais festa, gente. Como você chama? Irmãos, glória a Deus, tá? Fico muito feliz. É muito bom, irmãos. É muito bom quando a mensagem e a consciência da justificação penetra nos corações. E é por esse motivo que nós estamos aqui, para a expansão do reino de Deus. E foi um grande privilégio estar com vocês. Pastor Silvio, muito obrigado. Rô, todo mundo. Márcio, pessoal aí, a gurizada. Foi muito bom estar com vocês. Foi um tempo maravilhoso. Eu saio de Caxias do Sul enriquecido, levando grandes coisas, amizades para BH. E eu estou muito feliz. Espero voltar aqui, retornar aqui. Tá bom? Amo vocês, Pastor Silvio. Obrigado, Pastor Júlio. Eu queria que o Ministério de Música subisse aqui. Eu queria que tenha um tempo ainda adorando o Senhor. Você pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, talvez tenham pessoas aqui que vieram carregando fardos. A religião, ela faz isso. Jesus, ele não veio trazer uma nova religião. E é por isso que algumas pessoas, elas pensam, não, eu troquei de religião, virei evangélico. Mas na verdade,
A proposta de Jesus nunca foi trazer uma nova religião. A proposta de Jesus foi trazer salvação. E salvação não tem nada a ver com religião. E talvez algumas pessoas aqui entraram sobrecarregadas, pensando em até mesmo desistir. Eu tenho uma percepção no meu espírito. Há uma percepção no meu espírito de pessoas específicas aqui, nessa noite. Nós estamos no meio de um feriadão, sexta, sábado e domingo. Muitos irmãos da igreja nem estão aqui, mas também existem pessoas que nunca vieram